para todos que estão acompanhando essas lives da análise editorial. A gente tem tido um público grande nos seguindo, acompanhando os temas que a gente vem trazendo. Hoje é uma novidade, é quase uma novidade. A gente tem procurado, a gente não tem abordado temas tão técnicos, não tem entrado nas grandes discussões teóricas, jurídicas. Hoje, talvez seja uma das primeiras oportunidades que a gente vai tratar de um tema assim. Eu vou parar de falar rapidamente, só dizer que aqui a gente está com o Dr. Edson Milaré, com o Fabrício, do Felsberg Advogados, com a Roberta, do Machado Meyer, e aqui com a minha sócia, com a Silvana, que é publisher da análise editorial. Eu acho que a Sil fala um pouquinho mais das pessoas, do nosso timaço de convidados, que vão debater hoje o marco do saneamento. O Brasil tem uma dívida enorme nessa área, gigantesca, talvez seja um dos indicadores que colocam o Brasil nas piores condições na comparação com outros países, e o marco aparece agora com a promessa de resolver essa questão até 2040, caso as complexidades técnicas sejam maiores, e fala até em resolver antes. É isso que nós vamos querer saber aqui hoje, se dá para fazer, se a lei é robusta o suficiente para garantir que isso se transforme em realidade. Sil. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Seco, obrigada. Antes de mais nada, obrigada a cada um dos participantes aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação. Claro que vocês, os três, dispensariam, né, para o nosso público, mas a gente gosta de falar de vocês, né? Então, o Dr. Edson Milaré é advogado, é consultor em direito ambiental e é sócio fundador do escritório que leva o nome dele, né, o Milaré Advogados, que já tem uma turma lá, né, doutor Milaré, que o senhor está preparando há anos, né, nessa área também. Doutor Edson, além das muitas coisas que fez, ele é procurador aposentado, né, doutor Edson? Então, já lidou com as questões, digamos assim, dos dois lados, ou pelo menos de dois lados do balcão, né, para usar o nosso português corrente aqui. O Fabrício, ele é sócio do Felsberg, né, Fabrício? Advogado, evidentemente, especializado em direito dos resíduos ambiental e infraestrutura. Seguramente vai dar uma visão para a gente complementar nessa área que é tão fundamental também para a discussão de saneamento. E a Roberta é sócia advogada, sócia do Machado Meyer, formada pela USP, tem cursos de gestão de crise na London School of Economics, né? Acho que a gente tem isso em comum. Roberta, eu adoro Londres. Acho que eu devo ter sido, se eu acreditasse em reencarnação, eu devo ter sido súdita daquela rainha. Mas vamos lá. Todos eles estão entre os mais admirados do direito, né, no nosso ranking do Análise e Advocacia há um tempão. Então, muita honra para a gente recebê-los aqui hoje. Eu devolvo para o Seco, porque ele é que vai botar a bola em campo, gente. Muito massa. Maravilha, e eu vou botar a bola em campo mesmo. A nosso modelo de conversa, o que a gente tem proposto, a gente tem levantado uns temas e circulado o tema por todos, para que a gente consiga ter as visões de todos em relação ao mesmo assunto. E eu vou começar perguntando para o Dr. Edson, jogando a bola para ele, para discutir, para pedir a opinião dele a respeito da qualidade dessa lei, do marco do saneamento, Dr. Edson. A gente sabe que o Brasil ele é pródigo em produzir leis garantistas que prevêem, enfim, mundos e fundos, e na hora de aplicar a gente sabe que não é bem assim. Então eu queria ouvir, essa lei, ela foi bem feita, ela vai dar conta de trazer ou de promover os incentivos que o Brasil precisa nessa área? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Silvana. Nossos chefes aí da análise editorial. Bom dia, Roberta.
Danelon, minha querida amiga de tempos, igualmente Fabrício, é uma honra compartilhar com vocês esta oportunidade ímpar que nos concede a análise. E fazendo esta rápida introdução, eu me permitiria, Alexandre, ao buscar responder a sua indagação segundo o meu entendimento, eu me permitiria fazer uma rapidíssima contextualização, até para poder, como se diz na gíria, levantar um pouco a bola e tentar agitar um pouco os debates e as reflexões que temos que fazer a respeito desse novo diploma legal. Em primeiro lugar, reiterar o que você, com muita propriedade, disse, que essa questão do saneamento no Brasil, o quadro do saneamento do Brasil, desnuda, sem dúvida alguma, um dos déficits mais agudos em termos de infraestrutura. E lembrando aquilo que todo dia a imprensa discorre a respeito, só para contextualizar, como antecipei, que nós temos cerca de 35 milhões, vamos dizer assim, de brasileiros que não têm acesso à água tratada, ou seja, uma população idêntica ao do Canadá, o que não significa dizer que não temos nada, porque se temos 35 milhões sem água, significa dizer que temos cerca de 195 milhões que têm água tratada, né? E lembrar, isso me parece de suma importância, que o saneamento ambiental, incluindo todas essas vertentes, ou seja, de água potável, de esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, não é? Se inserem, portanto, dentro deste conceito amplo de saneamento ambiental, muito mais do que básico, porque o básico se refere apenas a esgotamento sanitário e água potável. Eu estou falando de um espectro maior de vertentes e, portanto, saneamento ambiental seria a terminologia mais adequada. E lembrando aí na linha, e o Fabrício com certeza vai nos pontuar muito melhor, que quase metade dos municípios brasileiros ainda dispõem de forma irregular o seu lixo doméstico, né? Quase metade dos municípios brasileiros, que chega perto de quase 3 mil, vamos dizer assim, depósitos regulares, verdadeiros lixões. Então, dentro desse contexto, quando se fala em saneamento ambiental, nós estamos falando em algo que faz com que as pessoas possam existir formalmente, ter uma conta de água, ter uma conta de que você paga o recolhimento, a coleta do esgoto, é existir formalmente. Vamos dizer assim, é se firmar como cidadão. Em linha com o que a ONU já disse, né, em 2010, por meio da resolução 64292, de 28 de julho de 2010, a ONU reconheceu o direito ao saneamento ambiental como um direito fundamental da pessoa humana, ou da dignidade humana. Foi também da ONU, em 2015, aquela chamada Agenda Global de 2030, que tem um objetivo específico que estabelece, vamos dizer assim, a fundamentalidade do direito das pessoas ao saneamento e à água tratada. Para não esquecer do nosso Papa, não é? Francisco, que na sua encíclica Laudato Si, lá no item 30, diz exatamente isso, que o direito ao saneamento é um direito fundamental e universal, porque condiciona, inclusive, todos os outros direitos, à saúde, à vida, à dignidade. Então, nós estamos realmente tratando de algo que foi, durante muito tempo, esquecido em nosso país. É verdade que tivemos, em 2007, a Lei 11.445, né, que tratou pela primeira vez de forma sistematizada da questão do saneamento ambiental. Mas foram 13 anos e o problema continua. Nós estamos dentro deste quadro caótico a que a imprensa se reporta no seu dia a dia, que todos nós experimentamos também quando temos a oportunidade de sair aí pela periferia do nosso país, não é? Então, pensando nisso,
é que, nos últimos tempos, o governo, verificando, portanto, esse déficit terrível em termos de saneamento, ele se abalançou a modernizar o marco e procurou, por meio de duas medidas provisórias, a 844 e a 868, ambas de 2018, que traziam, vamos dizer assim, avanços significativos na questão, procurou modernizar, portanto, o marco legal, mas não conseguiu sequer que essas medidas fossem apreciadas pelo Congresso Nacional. Por fim, já no atual governo, se encaminhou o projeto de lei 4.162, de 2019, né, que acabou se convertendo na lei 14.026, de 15 de julho deste ano, que muitos chamam de novo marco legal, né? Eu não diria que seria um novo marco legal, é uma atualização do marco legal, porque a Lei 14.026 nada mais fez do que inserir alterações, não só no marco já existente, da Lei 11.445, como atualizou mais 6 outros diplomas legais pertinentes à temática. Então, não se trata de um novo, mas de uma lei que atualizou o marco legal do saneamento ambiental. E eu queria aqui apenas enfatizar que, agora, respondendo, Alexandre, e já vi que você já está me reprovando, já está falando demais. Eu estou aqui ouvindo com muita atenção e com muita tranquilidade também. Não, como eu tenho certeza que todos estão. Não, muito obrigado, Delcy, muito obrigado a todos vocês. Era mais no sentido de tentar uma contextualização para a gente depois entrar nos assuntos que possam interessar mais diretamente. Então, além de não ser um substitutivo, eu diria, já tentando responder à pergunta do Alexandre, eu acho que esse marco, vamos dizer assim, atualizador daquele já existente, ele tem grandes méritos, e tem também pontos de muita vulnerabilidade e que, por vezes, me preocupa muito diante desse verdadeiro ufanismo, né, de que ele trará um sem número de benefícios, né? Ainda esta semana eu estava lendo uma revista, um jornal da agência CNI de notícias, onde se dizia que, além daqueles 500 ou 700 bilhões de reais que vão ser necessários, vamos assim, para se atingir a universalização do atendimento, da demanda do saneamento, além disso, vamos dizer assim, indiretamente, nós podemos estar falando em cifra equivalente a 1 trilhão e 400 milhões, vamos dizer assim, que seriam carreados para a economia de forma indireta, né? Ou seja, daquelas indústrias de base, de equipamentos, de serviços, ou seja, mais de 90% disso tudo em termos de construção civil, que é um setor que emprega muita gente, e falando numa coisa que me deixou até bastante perplexo, mas que eu recebi com muita alegria, que é possível, ao longo desses 13 anos que se pretende para a universalização, até 2033, geração de 14 milhões de empregos. Significa dizer, o equivalente ao número de desempregados que nós temos hoje, que são cifras fantásticas e que me chamam a atenção que esse ufanismo, que é próprio desses momentos históricos, né, de uma lei tão importante para um setor tão importante, mas que precisa, vamos dizer assim, ser analisado com cautela. Em primeiro lugar, eu queria apontar, para mim, esse foi um dos problemas que mais me chamou a atenção. Por que tantos estudos, e não ter se unificado o marco legal? Por que não se unificou o marco legal? Hoje, resíduo sólido é um componente do saneamento, né? Hoje, a questão da água é um componente do saneamento. Então, por que não se reunir principalmente aqueles diplomas legais básicos, que é a Lei 9984 de 2000, que cuida
da criação da ANA, que hoje é uma das grandes protagonistas desse marco do saneamento. Sim. Não se une 994 com a Lei 11.445, que é, vamos dizer assim, a que foi conhecida como a Lei de Regência, e com a Lei de Resíduos Sólidos, 12.305, né? Reunindo-se tudo isso, consolidando-se tudo isso num único marco regulatório. Aí sim poderíamos falar num grande avanço e num novo marco regulatório, né? Então, esse problema me preocupa, por quê? Porque nós temos aí um diploma legal que ramifica, que pulveriza, que mutila uma série de legislações correlacionadas ao assunto, vamos dizer assim, e que tem ainda 12 vetos a serem apreciados e que ainda, vamos dizer assim, não se sabe o que vai acontecer. Então, nós não temos ainda uma compostura legal definitiva para poder dizer como é que vai ficar. A privatização vai ser a mola propulsora, ou aquele artigo 16 tão comentado que os governadores da grande maioria dos estados quiseram que ele prevalecesse, no sentido de se dar um prazo, vamos dizer assim, bem maior, de quase 30 anos, para que, principalmente, o segmento público pudesse concluir com a sua missão. Enfim, esse marco legal promete realmente uma série de melhorias, acredito que muitas delas virão, mas, agora, sem entrar mais em pormenor, porque eu sei que já estou falando demais, eu queria apenas pontuar sem entrar no mérito, para reflexão e eventual discussão depois. Em primeiro lugar, a questão, quando se fala, eu sei que o meu tempo já esgotou, mas eu... Por favor, doutor. Por favor. Primeiro, eu me preocupo muito, porque você me fez a pergunta, com o monopólio da inteligência. Quando eu digo monopólio da inteligência, né, é lógico que grandes investidores que já se abalançam a vir para o país, além daqueles que aqui estão, principalmente os estrangeiros, como é que vai ser o comportamento do desenvolvimento das suas atividades, das suas concessões que eles ganharem, né? Se nós vamos ter toda a infraestrutura para esses serviços enormes que serão necessários, tupiniquins, ou elas serão trazidas todas de fora, ou seja, inclusive as cabeças. Então, o monopólio da inteligência é uma coisa que me preocupa. Me preocupa o regime de responsabilidade, porque, embora a lei tenha tido o cuidado de dizer, olha, lá no artigo 8b, que a responsabilidade administrativa, civil e penal, ela é exclusiva dos donos do serviço, ou seja, dos titulares, seriam os estados, ou melhor, o município, o Distrito Federal, ou os municípios e os estados. Para exatamente atrair investimentos, a responsabilidade é de vocês, dos donos do serviço, dos titulares do serviço. Só que não é bem assim. Quem está na área ambiental, e muitos daqueles que nos assistem nesse ambiente sabem disso, nós temos um regime todo especial, que depois podemos minuciar, de responsabilidade civil, não é? E aquele que recebe um passivo e perpetua esse passivo pode ser corresponsabilizado como polidor indireto. Daí a necessidade de um cuidado muito grande a respeito dessa matéria. O terceiro problema, que esse talvez seja, a meu ver, um dos mais graves, é o problema da cidade informal, da cidade irregular, das pequenas e pobres cidades situadas a longa distância dos grandes centros, que, por certo, não vão interessar ao grande investidor, né? E com isso, ao não se atender adequadamente à cidade informal, coloca-se em risco aquilo que nós começamos a falar, dignidade humana começa a ser posta em risco. Ou seja, os direitos humanos são, vamos dizer assim, colocados talvez num patamar que nós não queríamos vê-lo ocupando. Possibilidade de cobrança virtual, você disponibiliza, cidade informal, eu coloco a rede, quem quiser que liga, com a possibilidade de você cobrar pelo serviço, mesmo que o suposto usuário não utilize, né? Então, essa cobrança virtual, problema gravíssimo
que violenta, em princípio, os chamados direitos humanos, né? E depois, o centralismo exagerado da União, né? Por meio da ANA, que passou a ser a grande protagonista desses trabalhos, com possibilidade por meio de normas de referência, ditar as regras para as centenas de outras reguladoras espalhadas pelo país. Me perdoem, sei que exagerei, mas foi no sentido realmente de contextualizar. Agradeço, se depois pudermos, esmiuçaremos cada um desses problemas. Muito obrigado. Acho que só depois desse contexto eu estou entendendo do que eu estou falando, viu, doutor? Se é que eu estou, né? Aprendemos muito. O Roberto, o doutor Edson, ele tem uma visão, digamos, muito severa a respeito desse marco regulatório, enfim. Como é que é o teu pensamento a respeito? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, gentil convite da análise. Silvana, Alexandre, muito obrigada pelo convite, a toda a equipe, né? Ao Yuri, que está nos assessorando também para conseguir fazer essa live. E, claro, para mim é um prazer enorme ficar aqui, né, dividir o palco, né, agora aqui a tela, com o Dr. Edson, meu professor querido, que eu conheço já há muitos e muitos anos, desde a época que eu era estagiária, e o Fabrício Soller, colega de trabalho também, que a gente se encontra com alguma frequência, né, Fabrício? Assim, super especialista em resíduos sólidos, que com certeza também tem muito a agregar aqui para o nosso evento. Enfim, com relação ao marco, a gente não pode deixar de esquecer, e talvez trazendo aqui esses números que o Dr. Edson trouxe, né, de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil sem esgoto, mais de 35 milhões de pessoas sem água, realmente há uma esperança muito grande que havia, né, e ao longo de vários anos, porque esse marco não foi discutido, né, no último ano, ele vem sendo discutido há anos e anos, né, e havia uma esperança muito grande que chegasse a algo revolucionário que solucionasse todos os problemas. Eu acredito que quase como todos os projetos de lei e as leis aqui no Brasil, a gente tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, né? E nós havíamos conversado um pouquinho com relação aos investidores e as oportunidades de negócio no setor. Um ponto importante é a questão da segurança jurídica, né? Será que esse marco traz maior segurança jurídica para os investidores, para as empresas públicas, para as empresas privadas? Eu acho que, apesar de haver uma série de críticas, e, doutor Edson, concordo com todas as suas críticas, são muito bem postas, como não poderiam deixar de ser, né? Há, inclusive, uma ADIM já questionando, né, o marco legal, apresentada pelo PDT, e ele, né, um dos argumentos fala um pouco com as críticas do senhor, né? Então, os municípios superavitários ficariam com as empresas privadas, e os municípios deficitários, que onde não haveria, né, um retorno financeiro adequado, vão ficar com os municípios e com estados? Como é que a gente faz isso, né? E a ADIM, ela fixa bastante nesse ponto, né? Até extrapolando um pouquinho, dizendo que isso poderia prejudicar ainda mais as populações carentes, né? E que fala bastante com a questão da cidade informal mencionada pelo Dr. Edson. Mas o ministro Fux já rejeitou os pedidos liminares, né? A gente tem já depoimentos do judiciário, como da professora Consuelo, também outra querida professora, de que neste momento não seria bom para ninguém uma paralisação por um ativismo judicial, sem a gente saber realmente o que vai acontecer, né? A lei é muito nova, né? A lei 14.026 agora de julho de 2000, então a gente precisa verificar o que vai acontecer. Com relação específica à segurança jurídica, o texto da lei, ele fala essa expressão 2 vezes, mas mais importante do que isso, né, para promover a segurança jurídica nos contratos, uniformização, como que a ANA vai começar agora a atuar nesse novo setor, para ela também é novo, né? A ANA tratava de águas, agora ela vai tratar também de abastecimento, trazendo resíduos sólidos, gestão desse problema enorme que a gente tem, né, de gerenciamento de resíduos no Brasil. Então, as normas as normas que a ANA vai agora começar a implementar no Brasil, né, e gerir todo esse problema,
eu puxei aqui que tem como um dos princípios o princípio da segurança, né? E além disso, e vai também daí falar um pouco com a questão das oportunidades de negócios, e a gente tem visto no escritório diversos casos já fomentados por esse novo marco, assim, né, muitas consultas a respeito, e depois, mais para frente, a gente vai poder falar dos casos concretos em específico. Desculpa, gente, deixei ligado o celular. Mas a gente tem também, como um dos objetivos, estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência, a sustentabilidade econômica na prestação de serviços, né? Isso vai ser bastante importante para a gente analisar essa mudança que a gente está verificando agora de sairmos dos contratos de programa, entrarmos em novas licitações regionais, né? Então, uma necessidade que o setor há muito tempo falava, né, para você ter o incentivo financeiro, você unificar municípios, grandes metrópoles, por exemplo, e fazer um único contrato de concessão. Então, isso é muito interessante. E eu acho que, mais do que a lei simplesmente mencionar a segurança jurídica, porque, né, o texto da lei não nos traz diretamente um reflexo no nosso dia a dia, a gente já tem vivenciado iniciativas importantes relacionadas ao saneamento já com um novo olhar. No escritório, por exemplo, a gente participa de uma iniciativa do LAB, que é o Laboratório de Inovação Financeira, que é um grupo formado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, o BID, CVM, e duas instituições alemãs, que, baseado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU e no Acordo de Paris, tem feito vários estudos e fomento mesmo de novas iniciativas, e dentre eles um é sobre o saneamento. Então, a gente trabalhou lá no escritório, junto com outros escritórios e outras instituições, para listar, por exemplo, critérios ESG, né, de Environmental, Social and Governance, que é em meio ambiente, social e governança relacionados ao saneamento, né? Então, focados em questões de compliance, né, de adequação ambiental, né, para a gente deixar o anglicismo de fora, assim, que o Dr. Edson sempre comenta, né? Então, a partir de ambiental, social e de governança relacionados aos padrões ESG do marco do saneamento. Então, a gente já vê, né, o setor se movimentando, e acredito que nas próximas rodadas a gente vai poder agora focar realmente nas oportunidades e falar um pouquinho da nossa experiência. Mas, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado você por estar com a gente. Fabrício, olha, a bola ficou com você agora, a batata quente de amarrar esse ponto da conversa. Eu acho engraçado que a gente pergunta se a lei é boa ou é ruim, e o que a gente entende é mais ou menos, mas que lei, né? A gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Ela parece que deixa tantas brechas que a gente não sabe direito. Vamos lá. Primeiro, registrar a satisfação de estar aqui, de poder falar com vocês, participar dessa mesa com Alexandre, Silvana, professor Edson, Roberta, esferas do direito ambiental, e muito grato com o convite, e agradecendo o pessoal que nos acompanha. A minha observação, assim, eu sou um otimista e acredito que essa lei vem a seu tempo, vem atrasada. O marco regulatório de saneamento é de 2007 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. E o panorama pintado pelo professor Edson demonstra a lástima que é o saneamento no país. 100 milhões de pessoas, metade do país não ter tratamento de esgoto, é algo inadmissível em 2020. Um país que quer trabalhar com conceitos de economia circular, cidades inteligentes, ESG, falar que 100 milhões de habitantes não tem água, não tem esgoto tratado, veja, peraí, nós estamos no século passado, né? Assoma-se a isso o seguinte, mais de, como o professor colocou também, 3.001 municípios fazem a disposição inadequada dos resíduos e rejeitos, encaminhando para lixões, que são vazadouros a céu aberto que contaminam água, solo, compromete a saúde pública, entre tantas outras mazelas associadas a uma disposição inadequada. O cenário é tormentoso. Então, na minha opinião, a publicação da Lei 14.026,
de 15 de julho de 2020 e que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Saneamento Básico, a Lei de Consórcios, entre outros marcos legais, ela vem a seu tempo. É lógico, tem alguns pontos que eu particularmente não tenho uma certa dúvida da implementação, especialmente essa questão da regionalização. Eu acredito, a minha visão é que nós temos uma imaturidade institucional instalada nas administrações públicas locais, municipais, que dificultam a gestão regionalizada. Eu acho que há um individualismo na gestão dos gestores públicos em olhar o seu território e não olhar o todo, o que acaba dificultando gestões regionais, e aí cada um busca resolver o seu problema e acaba não resolvendo, vide o cenário. Mas a lei traz, impulsiona essa gestão regionalizada. De certa forma, acompanhei, assessorei agora o caso da Casal, que foi assessorado pelo BNDES, e a gente ajudou a modelagem, assessorou a modelagem jurídica, que foi um case de sucesso. Veja, várias empresas privadas participando da licitação na B3, há 2-3 semanas atrás. A própria Sabesp, com a segunda melhor proposta, porque o novo marco regulatório atual, ele estimula a competição do mercado, estimula a concorrência, que é o melhor serviço, com a observada modicidade tarifária, observado o interesse do usuário, o usuário tem que ser atendido. E um ponto que não poderia deixar de trazer, que para mim é o grande, para mim a espinha dorsal desse marco legal, dessa atualização do marco legal, é a sustentabilidade econômica financeira do serviço público de saneamento. O que eu quero dizer? Isso está muito claro na água e esgoto, que chega um boleto. Água e esgoto. Tratamento de água, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Isso nós estamos cansados de ver. Mas para resíduos é algo atípico. Poucos municípios cobram, poucos municípios asseguram a sustentabilidade do serviço, ou seja, eu cobro um valor suficiente para fazer frente às despesas. Então, não surpreende nós termos aí mais de 3 mil municípios com uma disposição inadequada, até porque essa disposição inadequada geralmente está longe de casa, está num local ermo, num local com pouco acesso, onde são lançados os resíduos rejeitos sem tratamento, então está longe. Você imagina, num país, 2020, que nós temos dificuldade de falar em disposição final, que é mandar para o aterro sanitário devidamente licenciado, falar em tratamento, reciclagem, compostagem, dentre outras formas de tratamento e aproveitamento dos resíduos. Veja, nós não fizemos o básico ainda. E alguns ainda mencionar, mas o prazo para a eliminação dos lixões. Veja, o lixão, me corrija o professor Edson, ele é proibido no mínimo desde 81, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que proíbe poluição. Eu não vou nem entrar na década de 50, que tinha um código sanitário à época que já proibia. Então, nós estamos há 70 anos lutando contra algo que existe ainda em 3.001 municípios de 5.570. Então, o marco, na minha opinião, a Lei Federal 14.026, que atualiza o marco regulatório, traz apontamentos ou traz diretrizes importantes para a gente elevar o nível da qualidade do serviço no país, para assegurar a universalização, como a Roberta muito bem colocou. Tem prazo para isso, né? Então nós temos que resolver. Está em lei, está previsto, é legalmente imposto o prazo, os contratos vigentes têm que se adequar, os contratos novos têm que observar esse prazo, para a gente assegurar o que o professor Edson colocou, a dignidade da pessoa humana, né? O princípio constitucional está na base, né, da Constituição. Não dá para imaginar. E aí eu compartilho algumas experiências trabalhando em alguns projetos estruturantes de infraestrutura pelos rincões do país. Você chegar em município que tem 2, 3 ruas asfaltadas, que não tem esgoto, não tem água tratada. E aí você vai discutir desenvolvimento sustentável de que forma? Não tem o mínimo. O piso não existe nesse lugar. Tá? Não tem. Então, eu acredito que com essas diretrizes trazidas pelo marco, pela atualização do marco, com as normas de referência que serão editadas pela ANA, que passa a ter um protagonismo que até então, na minha opinião, não havia, né? Não tinha. Era uma agência importante, cuidava das águas em âmbito federal, barragem, outorga.
mas agora ela vai buscar assegurar a dignidade da pessoa humana, ela vai trabalhar com normas de referência para o país. Então, tem um papel muito importante. A sustentabilidade econômica financeira, a cobrança de taxa ou tarifa é outro pilar relevante e, especificamente, trazendo para o meu quintal aqui, né, na questão de resíduos, não poderia deixar de abordar a carência de sistemas de tratamento no país. Veja, como eu falei, nós temos um cenário dramático, porque nós não temos ainda aterros sanitários que atendem de forma regionalizada um conjunto de municípios, e em termos de tratamento, então, é sofrível, né? Nós temos índices aí baixíssimos ainda, que espero, mais uma vez, que essa reformulação do marco venha ajudar a atrair investimentos e fomentar aí uma melhoria da qualidade do meio. Muito bem. Sil, você já participou de outros momentos em que o Estado apostou na iniciativa privada para resolver seus problemas, né? E nos parece que foi na telefonia que isso funcionou melhor e a gente não tem colecionado bons exemplos de lá para cá. O que você acha dessa nova lufada de vento pró-capitalismo salvador, né, se eu pudesse dizer assim? Bom, obrigada aqui pela oportunidade, Seco, mas assim, aí eu vou falar só como jornalista, tá, gente? Só como observadora da história, né? Relatadora, digamos assim, da história, e não como quem entende profundamente, que são vocês, os especialistas. Mas eu tendo a ser muito otimista também, né, Seco, sempre. Entretanto, de fato, a gente viu algumas promessas, eu acho que na telefonia funcionou bem, na siderurgia funcionou muito bem, e a gente está indo lá atrás, né? Quando a gente fala em siderurgia, a gente está indo lá para o Itamar Franco, né? Não sei nem se a Roberta era viva no tempo que Itamar Franco era presidente. Agora você brincou comigo, eu né? também não. Você brincou. Agora... Mas eu achei ótimo. Pode continuar. Então, gente, quer dizer, quando a gente fala de empresa pública, né, tem uma empresa pública, daria para a gente pensar em modelos de privatização, né? Agora, quando a gente fala também em monopólios naturais, começa a confusão. Eu acho que na área de saneamento, o que eu já vi é muita discussão e pouca prática. E aí eu acho que o Fabrício toca num ponto fundamental, que é o ponto da imaturidade da gestão administrativa na ponta. Medo, tenho medo disso. Porque a gente já viu coisas incríveis acontecendo no Paraná, onde você tem uma Copel, que era a joia da coroa, por exemplo, no setor elétrico, né? A gente já viu coisas incríveis acontecendo em Minas Gerais, com o mesmo Itamar, que privatizou a siderurgia, mas depois, quando governador, relutava em privatizar outros serviços. Então, não sei até que ponto a gente não está falando de mudança cultural também. Né? É uma coisa que eu gostaria de deixar no ar. E acho que essa coisa do papel da ANA, pelo lado do Dr. Edis, ele coloca como uma dúvida, pelo menos me pareceu, né? Ele chamou de um excesso de centralismo. Me parece que Roberta e Fabrício vêm com melhor olho, né? Um olhar mais positivo, você ter uma agência regulando todo esse marco. Eu adoraria acreditar muito que a gente agora vai sair do lugar e vai falar, bom, agora vai, porque como o Fabrício falou, eu tempos atrás aí acompanhei muito esse setor de resíduos, a gente fazia um anuário aqui na análise de gestão ambiental, que era, do meu ponto de vista, fantástico, né? Porque fazia um levantamento incrível das práticas ambientais de empresas, a visão dos promotores, dos procuradores e também as ONGs que atuam no setor, né? E a gente viu que a lei de resíduos, né, Fabrício, também tinha prazo, também tinha metas e nada aconteceu, ou pouco, vamos dizer nada. Mas é o que você falou, tem lixão a céu aberto em São Paulo, inclusive. Doutor Edis, como é que você vê o dinheiro entrando nessa história? Vai entrar ou não vai entrar? Porque parece que, enfim, como a gente mencionou, o Estado, mais uma vez,
jogou o abacaxi para a iniciativa privada. Eu ofereço a lei e agora vocês tragam o dinheiro. Isso, a gente vai ver negócios, de fato, sendo... Desculpa, Seco, e aparentemente sem se responsabilizar, pelo que o doutor Edson falou, né? Exato, enfim. Como é típico aqui, não é? Perfeito. Alexandre, eu tenho, vamos dizer assim, a respeito dessa sua indagação, assim, plena convicção de que vai haver o aporte de recursos significativos, não tenho dúvida disso. Nós já temos, embora isso já viesse sendo trabalhado há algum tempo, as amostras que estão já aparecendo, né? Estamos vendo aí o sucesso que foi o leilão lá de Maceió, da região metropolitana, né? Em que o vencedor, vamos dizer assim, se compromete a um desembolso bastante expressivo, muito acima daquilo que era a previsão, com 7 concorrentes. E o que importa também muito é dizer que o setor público também presente na disputa. Esse é um assunto bastante importante, sim, porque dá a impressão que antes tudo era público e que agora tudo vai ser privatizado, o que não é verdade. E, embora hoje ainda prevaleça, vamos dizer assim, a prestação por meio da chapa branca, não é? Nós temos também investidores privados cuidando da questão de saneamento. E o setor público não está alijado, ele foi apenas, vamos dizer assim, desafiado a concorrer, o que é bastante salutar. Então, acho que realmente, nesse aspecto, a atualização do marco foi muito importante, ela é auspiciosa, acho que esses recursos realmente vão chegar e de forma bastante substanciosa, mas não de imediato, como se pode imaginar. Bom, já está se falando em leilão já lá no Amapá, no Acre, está se falando dia 20 agora, Cariacica, né? Logo em seguida se fala na SEDAI, do Rio de Janeiro, que é um dos maiores empreendimentos em termos de infraestrutura sanitária, não é? Fala-se em eventual privatização de Copasa, em Minas Gerais, Sabesp, em São Paulo, Sanepar, no Paraná, mas isso é muito um discurso. É muito um discurso, porque, por exemplo, eu estou citando três casos que estão dando certo. Sabesp, Copasa, Sanepar são casos, vamos dizer assim, situações auspiciosas em termos de sucesso. Uhum. Né? Não estou falando em termos de Brasil, mas nesses 3 casos, por exemplo, você não pode, vamos dizer assim, sinceramente, dizer que não estão cumprindo razoavelmente bem a sua missão. Mas já se fala, inclusive, em privatização desses empreendimentos chapa branca, como eu disse, o que significa dizer que há como que uma sede por investir nesse setor. Eu me permitiria só, para não deixar passar uma opinião da Silvana, muito bem posta, eu não sou contra o papel centralizador da ANA. Eu acho que é importante que ela exerça esse protagonismo e ponha um pouco de ordem nessa aparente desordem de mais de 50 agências reguladoras. Acho importante. Uhum. Eu só gostaria de dizer que nesse país onde não espanta legislar por medidas provisórias, legislar, por atos infralegais, né? Ainda esses dias estamos assistindo aí resoluções do CONAMA, revogadas pelo novo Código Florestal, em que todos se debatem para dizer que elas estão em vigor, como se determinados valores ambientais estivessem desprotegidos, como manguezais, restingas. Quer dizer, é um engano que, infelizmente, uma parte da imprensa quer levar ao cidadão, não é? Então, o que eu quero dizer, o risco é você, ao editar normas de referência, não é? Você, através de atos secundários infralegais, que são normas de referência, de diretrizes, você começar a querer legislar. Vamos centralizar como era na época do Planasa,
né, em que o BNH, o Banco Nacional de Habitação, centralizava tudo isto, né? E não significa dizer que na época do Planasa tenha havido um insucesso em termos de saneamento. Na área que ele atuou bem, né? O que eu quero dizer é que corre-se o risco, porque, Roberta, estou fazendo mais uma observação aqui. Segurança jurídica é tudo. Você usou a frase mágica, segurança jurídica, né? Evitar o ativismo, a professora Consuelo, nossa querida mestra professora Consuelo, que isso não deve ocorrer. Exatamente, não tem risco de ativismo do Brasil, você não solta por decisão monocrática, você não solta bandido por decisão monocrática, traficante, não solta, né? Então, essas coisas me assustam quando se fala em termos de um judiciário que, infelizmente, não está correspondendo à altura dos anseios da comunidade. Obrigado. Roberta, enfim, de qualquer forma, eu vi aqui uma visão otimista em relação à entrada de investimentos. Eu acho que, enfim, isso é positivo, é o que a gente quer. Você mencionou que no escritório vocês estão lidando com uma série de projetos já, né? A gente traz sempre esse tema, até porque, para vocês saberem, tem uma parte da nossa audiência, ela vem atrás dessas lives para descobrir que tipo de negócios eles podem fazer nos seus escritórios, onde é que, usando a língua comum, onde é que está bombando, não é? Enfim, então, para nós é importante ouvir uma opinião como essa do Dr. Edis a respeito, uma opinião positiva. Enfim, você mencionou demandas nessa área reais já. Então, bom, eu não poderia não ser otimista com relação a esse caso, porque o caso que o Dr. Edis mencionou, que quem saiu vencedora, né, no processo da região metropolitana de Alagoas foi a BRK e foi assessorada pelo Machado Meyer. Então, assim, vocês podem imaginar a felicidade que foi quando, né, o nosso cliente se sagrou campeão, né, vencedor aí do processo. E são 13 municípios, foi um caso bastante emblemático, né, e nós temos no escritório sócios muito envolvidos com a área de direito público, de saneamento, né, então eu faço a parte ambiental de todos esses projetos, né, e como a Silvana bem disse, né, atualmente eu tenho até ficado mais focado em crises, mas se tantos brasileiros, né, sem água e sem esgoto não é uma crise, eu não sei o que seria, né, então estou me sentindo super à vontade para falar também do assunto. E a gente vê que esses novos projetos, como bem disse o Dr. Edis, né, tal como o leilão de Alagoas, eles vão se replicar em outros estados, né? A gente já tem visto essa tendência. E para esses contratos que exigem uma injeção de capital enorme, né, que possam acontecer, a gente tem visto também outros movimentos lá no escritório. Por exemplo, para você financiar todos esses projetos, né? Então, não é só a área de direito público, a área ambiental, a área de resíduos que está se movimentando. Nossa área de direito bancário também está se movimentando. O mercado de capitais nunca esteve tão, né? Esteve lá atrás, no começo dos anos 2000, quando teve aquele boom, mas atualmente os nossos sócios de mercado de capitais estão super assoberbados e também estarão com relação ao novo marco, né, o marco de saneamento. A gente tem visto também muito investimento com as debêntures estruturadas, né, como você capta dinheiro, são as conhecidas como os debêntures de infraestrutura, M&As privados no setor, não tem só questões relacionadas ao ente público e ao ente particular, né, a gente fez lá no escritório também um M&A bem emblemático da toda a compra de água industrial de uma empresa privada por outra, né? E isso envolve muitas pessoas no setor. Respondendo um pouco a sua pergunta, eu certamente investiria na área de saneamento, né? E eu acho que provavelmente temos estudantes também, né? Eu, quando entrei no Machado Meyer, nem tinha área ambiental, né? E a gente criou essa área. Então, por que não procurar um escritório que não tem a área de saneamento, né? É um longo caminho, tá? Isso faz muitos anos que aconteceu, né? Você estava viva no governo Itamar, Roberto? Eu estou no Machado Meyer desde 98. Então, assim, faz muito tempo, mas para o estudante de direito, né? Por que não essa área? Tem tantas vertentes, né? Pode bater lá no escritório do Fabrício, trabalhar com resíduos sólidos,
trabalhar com o Dr. Eds? Quem não sonha trabalhar com o Dr. Eds nessa área, né? Acho que caminho para isso há muito, né? A gente vê abertura de capitais de empresas, então realmente Copasa, Saneago, Sanisul, quando é que vão acontecer? Venda de controle, privatização das companhias que já estão abertas, assim, realmente eu vejo muito mercado. E no mercado ambiental, mesmo se a gente for pensar, a gente vê na passagem dos projetos públicos para o privado uma preocupação muito grande agora do investidor na área ambiental, porque sabe que o Ministério Público está observando, e a gente tem esse papel importantíssimo do Ministério Público, né, de proteção do meio ambiente. Quando você adquire uma empresa, né, de saneamento com diversas irregularidades, isso tem que estar na sua viabilidade técnico-financeira, né? A viabilidade econômica financeira, porque essas questões ambientais têm custos, né? Altos custos. Então, se você compra, você vai tratar de um município que não tem ETE, que não tem estação de tratamento de esgoto, que não tem estação de tratamento de águas, e vai ter que fazer esse investimento. Isso foi pensado. Foram assinados no passado taxas que não estão sendo cumpridos, né? Existem uma série de obrigações ambientais. A gente vê, até em projetos do escritório, às vezes, ETS feitas em APP. O que você vai fazer com isso, né? Em área de preservação permanente, né? Desculpa o uso das siglas, a gente está acostumado. Como você vai regularizar isso? Né, existe assim uma infinidade de meios que o advogado ambiental, né, que é a nossa especialidade, né, tem para fazer com esses novos contratos. E a gente já se movimenta. Então, eu realmente sou otimista e acho que serviço na área não vai faltar, encontrando o caminho certo a seguir. Legal. A gente está caminhando aqui para os nossos finalmente, então eu queria devolver para o Fabrício com 2 perguntas. Eu também vou devolver essa última depois para o Dr. Eds e para a Roberta. Uma é a que eu fiz já, que diz respeito aí como é que você está sentindo, como é que está o termômetro de negócios lá no Felsberg, Fabrício. Enfim, estão sendo demandados, os negócios já estão aparecendo, como é que você vê isso? E a segunda, a gente sempre pede ao nosso timaço, enfim, a gente tem conseguido reunir aqui nessas lives da análise, enfim, cabeças mesmo dessas áreas que a gente discute, então a gente não pode deixar de pedir a elas, enfim, uma palavra, um conselho para quem está nos ouvindo e quem tem um escritório que quer fazer, quer entrar na área ou quer acreditar na área, enfim, é uma palavra de estímulo realmente para quem está vendo isso acontecer e está tentando entender como se posicionar. Vamos lá. Primeiro, acho que a Roberta foi muito feliz na contextualização do assunto, né? Quando a gente fala saneamento, em que pese ser um nicho, mas qualquer projeto desse, como ela muito bem colocou, você tem questões que envolvem o time financeiro, contratual, societário, ambiental, tributário, trabalhista, contencioso. Então, veja, em que pese ser um negócio, né, dentro de uma agenda ambiental macro, recortando para saneamento, isso movimenta inúmeras áreas, inúmeros profissionais nas mais diversas especialidades. E isso tem acontecido, né? Esse caso é o caso da Casal, que a Roberta colocou, e que surpreendeu o mercado, inclusive, né? Foi tido como uma repercussão positiva, de surpresa, de sucesso, de êxito, né? O leilão. Isso movimenta não só a área de direito público, mas a área de operações, a área financeira, a área ambiental, está todo mundo engajado no projeto. Em complementação a isso, também em linha com o que a Roberta colocou, são operações, pequenos M&As, compra e venda aqui de empresas que estão buscando se posicionar no setor. Eu tenho visto muita empresa que é do setor de resíduos, olhando saneamento, água e esgoto, né? Então, são empresas convencionais, tradicionais da área de resíduos, que passam a olhar água e esgoto, empresas de água e esgoto que passam a olhar resíduos, são mercados diferentes. Vale frisar, em que pese ser saneamento, tem players distintos nesses 2 mercados, e um começa a namorar o outro, paquerar o outro, para fins de novas modelagens, novas operações,
Também tenho visto um movimento, né, nessa questão das concessões e das PPPs, então as parcerias público-privadas, as manifestações de interesse, estudos que estão em curso para viabilizar novas concessões, para instruir análises jurídicas, técnicas, econômicas e ambientais de novas concessões. Então, isso tem movimentado. Então, assim, temos visto o mercado tá aquecido. Felizmente, essa é uma área que está, em razão do marco regulatório, não só da lei em si, mas como foi contextualizado pelo professor Edson, as duas medidas provisórias, o setor vem em ebulição para superar o cenário de atraso no saneamento, e acho que agora se efetiva um pouco com essas diretrizes trazidas pela Lei 14.026 e pela atualização que ela promove nos mais diversos marcos regulatórios. Saneamento, resíduos, consórcios e entre outros. Então, acho que esse é um ponto e a gente tem visto com muito bons olhos e tem agitado. Acredito que os escritórios aí estão na mesma toada, né? Tem acompanhado um movimento crescente nesse setor, em razão das várias frentes que o permeiam. Em termos de refletir aqui, né, palavras de estímulo, na minha opinião, o direito hoje ele está, né, a despeito da concorrência, né, mais de 1 milhão de advogados no mercado, na minha opinião, tem espaço para todo mundo. Eu acho que está cada vez mais especializado, eu acho que os profissionais têm que buscar nicho, né, nicho de mercado. Veja, mesmo aqui nós temos, né, dois profissionais aí, Tier 1, referência no país, a Roberto e o professor Edson. E no próprio direito ambiental, você já vê que já tem alguns nichos sendo desenvolvidos. Eu falo por ter uma afinidade maior com a área de resíduos, por estar mais envolvido nas discussões, né? Mas quando a gente, no fundo, trabalha com licenciamento ambiental, biodiversidade, operações, é o direito ambiental lato, né? Macro, né? Na grande janela direito do ambiente. Só que, na minha opinião, tem que cada vez mais se tornado fundamental a especialização, o nicho. Então, além do direito ambiental, qual a área hoje? Você tem um contencioso ambiental, que tem todo o perfil de contencioso, de gestão, prazo, recurso, defesa. Tem o administrativo ambiental, que tem já um contencioso estabelecido, penal ambiental, as diversas áreas do direito ambiental, como energia, mineração, siderurgia, agronegócio, resíduos, biodiversidade, áreas contaminadas. Veja, é um universo. Então, a minha palavra aqui para conclusão é de especialização, aprofundamento, né, de nicho. O direito ambiental já é uma janela recortada do direito público, direito ambiental. Acho que dentro do direito ambiental, a exemplo das outras áreas que também são assim, né? Acredito que outras áreas também têm esse nicho, que a gente fala, está nichado, e acredito que essa seja aí o desenrolar, o desenvolver das novas frentes de trabalho, o que inclui saneamento como um nicho, na minha opinião. Ô Fabrício, depois dessa mensagem, certamente vocês vão arrumar novos concorrentes, viu? Não tenho dúvida nenhuma. Bem-vindo, isso é importante. Somos todos colegas, é isso que a gente tem que pensar, trabalho, né, tem para todo mundo. Exato. E acho que só para finalizar, acho que nesse parênteses, que eu acho que é importante, eu dou algumas aulas no 5º ano, apenas para o 5º ano, no sentido do mercado. O que esperar do mercado? Veja, o mercado hoje comporta escritórios de grande, médio e pequeno porte, no sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, na capital, no interior. Hoje você tem excelentes profissionais em todo o território nacional. Então, eu acho que inclusive agora, com a informação, com o acesso à capacitação, especialmente facilitada, né, pela tecnologia, e que isso foi, foi nos imposto, né, não foi uma opção. Eu digo isso por experiência própria. Eu tinha uma certa resistência em dar aulas online, de forma remota. Hoje estou ambientado e acredito que isso seja um caminho sem volta. E isso faz com que tenhamos cada vez mais profissionais capacitados e especializados em todo o território nacional. Lembrando, escritórios de pequeno, médio porte, não tem critério, não tem parâmetro, não tem um pré-julgamento sobre este ou aquele. Eu acho que tem espaço para todos, independente do porte. O que vai demandar é a especialização. Eu acho que é a questão do nicho que é importante nesse momento.
Professor Edson, você vê algum nicho se destacando em relação aos outros como oportunidade de trabalho mesmo para garotada que está chegando, saindo da faculdade de Direito agora, ou para pequenos escritórios que querem, então, vendo a oportunidade de entrar nessa área? Bem, eu acho que o Fabrício, ele colocou de forma bastante expressiva essa questão, deixando muito claro que o sol nasce para todos, que há lugar para todos, né? Eu lembro que a Roberta, quando ela foi para o Machado Meyer, eles não tinham, como ela disse, uma especialização em direito ambiental, e eu é que dava assessoria para o Machado Meyer, lembra disso, né, Roberta? A Roberta entrou lá, ocupou um terrível espaço, e nós estamos todos trabalhando tranquilamente, como a dizer, na linha do que disse o Fabrício, o sol nasce para todos, tem lugar para todos, para o pequeno, para o médio, para o grande, não é? Eu acho que, sem dúvida alguma, nessa área de saneamento como um todo, com todos esses componentes, os nichos básicos e fundamentais, resíduos sólidos, que é o que o Fabrício, vamos dizer assim, acabou de expor a respeito dele, não é? Eu vejo, por exemplo, a questão de responsabilização, né? De responsabilização daqueles que participam desse mercado, como eu já disse e antecipei, né? Dá-se a impressão de que quem entra agora está salvo de tudo. Não é bem por aí. Sabemos bem que, embora no aspecto civil, no aspecto penal e no aspecto administrativo, a responsabilidade sempre depende da prova de culpa, então vem um empreendedor novo e fala, bom, eu não tive nada em absoluto, eu tive qualquer participação na formação desse passivo ambiental que eu agora acabo de receber. Muito bem, isso na esfera administrativa e na esfera penal, mas na esfera civil, onde vigora vamos dizer assim, a teoria da responsabilidade sem culpa, chamada teoria objetiva, né? E que, embora não esteja escrito, hoje é pacífico nos nossos tribunais, não só no STJ, que é o Tribunal da Cidadania, mas no Supremo Tribunal Federal, e que a responsabilidade civil ela é informada pela teoria do risco integral. Né? Então, não adianta o artigo 8º-B do diploma atual vir e dizer que o atual participante do mercado está liberado de responsabilidade. Não está. Então, é nessa hora que o empreendedor precisa muito de um escritório especializado que cuide bem da questão do licenciamento ambiental, que também é outra maluquice que está aí posta, porque tem um veto. Aliás, são 12 vetos que, vamos dizer assim, foram cirurgicamente apostos. Bem faria para a nação se o Congresso não se metesse a querer mudar esses vetos. Né? Bem faria o Congresso Nacional. Em todo caso, está aí. E o que se diz? Ainda hoje, porque os vetos não foram apreciados, que o licenciamento ambiental, em termos de saneamento, fica por conta do município. E que o Estado só entra como licenciador se o município, por alguma razão, não tiver aquela mínima capacitação para exercer esse tipo de atividade. E todos vão querer dizer que são capazes. Quando tem uma lei de maior hierarquia, que é a Lei Complementar 140, que trata, vamos dizer assim, dessa questão, veja, uma lei de hierarquia superior, e que diz, e traça as regras básicas do licenciamento, e que não é o município, vamos dizer assim, a autoridade licenciadora por excelência. Ela traça as regras para tudo isso. Então, há necessidade, antes de se aventurar numa empreitada dessa natureza, porque em saneamento tudo envolve muito dinheiro, sem se fazer uma boa due diligence para saber exatamente esse problema dos passivos. Né? E para encerrar, eu não podia deixar de falar isso, me perdoe, eu sei que me alongo, mas prometo não falar nada. Se eu tiver algum minuto depois, eu concedo para a Roberta e para o Fabrício. Eu quero falar de uma coisa que eu não sossego de discutir, que é o problema da cidade informal, mas basicamente não me preocupa uma situação como a do leilão de Maceió.
em que os municípios, você está falando de uma região metropolitana, em que eles são contíguos, que é muito mais fácil de você avançar com rede e tal. O que me preocupa são os pequenos e pobres municípios situados nos confins do Judas, como se diz na gíria. E eu lembro, só para, até em tom de brincadeira, porque tem o ministro Herman Benjamin, que é de lá, quem é que vai cuidar dessa questão em Catulé do Rocha, lá na Paraíba, que fica a 395 quilômetros de João Pessoa? Quem vai tratar de saneamento em Santa Rita do Jacutinga, que fica a 370 quilômetros de BH? Quem vai tratar dessa questão em Sarandi, que fica a 326 quilômetros de Porto Alegre? Cidade com 10, 12 mil habitantes. E aí se diz, não, a lei trata dos chamados blocos de referência, ou seja, em que se juntam municípios que não precisam ser contíguos, pode estar a 300 quilômetros, né? E que por meio do mecanismo do subsídio cruzado, os superavitários vão financiar os deficitários. Eu pergunto, que cidade, ainda que considerada superavitária, vai, por meio do seu legislativo, do seu executivo, autorizar o município a subsidiar outro, quando ele ainda não resolveu todos os seus problemas? Isso pode ser até motivo de responsabilização, de improbidade administrativa. Quer dizer, existem problemas de todas as naturezas, que são, vamos dizer assim, compostas e direcionadas, endereçadas por aconselhamentos de grandes, pequenos e médios escritórios. Então, como eu disse, o lugar está aí para que todos ocupem e é benfazejo que isto ocorra. Muito legal. A nossa preocupação com o tempo aqui é sempre muito mais com a agenda de vocês do que com as pessoas que nos seguem e, sobretudo, com as nossas próprias, né? Eu tenho certeza que a gente tem assunto e interesse para muito mais do que isso. Mas, enfim, em respeito a todos, Roberta, sua vez agora de arrumar concorrência. Que as palavras do Fabrício, do Dr. Edson, enfim, até eu quero entrar nessa área. Eu já estou aqui me vendo. Podem vir, Alexandre, Silvana, vocês podem trabalhar na nossa comunicação, né, na nossa parte de imprensa. Já pensou que bárbaro que seríamos os nossos escritórios se vocês estivessem trabalhando só para a gente, né? Olha, ia ser realmente um sucesso. Mas eu acho que eu fico muito em linha com o que o Dr. Edson falou, o Fabrício também falou, eu acho que tem espaço. O importante é o profissional se dedicar, né? Então, se ele vai realmente entrar na área de saneamento, tem que estudar o sistema como um todo, né? Não adianta agora pegar a lei 14.026, 2020, vou decorar, até porque ela é uma colcha de retalhos, né? Você não consegue ler essa lei sem fazer referência a todas as outras que ela faz referência, né? E para você estudar o direito de saneamento, né, toda essa parte do sistema de saneamento, como que você faz se você não conhece as outras políticas, daí puxando sardinha para o lado ambiental, né? Política Nacional de Política de Meio Ambiente, né? A nossa de 81, Política Nacional de Meio Ambiente, anterior à Constituição, a própria Constituição, no seu artigo 225, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Resíduos de recursos hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, tão importante, né? A educação é importante também na questão do saneamento. Por que não, em questões mais modernas, Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Como que a mudança climática trabalha com tudo isso? Então, assim, não adianta a gente pensar que vai sentar, pegar a lei e estudar a lei e falar, não, agora eu vou ser advogado de saneamento. Não, tem assim, uma amplitude de assuntos que a gente tem que pensar, né, e se envolver, e estudar bastante, né? Eu tive a honra de ter o meu primeiro caso ambiental, né, com o Dr. Edson, imagina, né, ainda estagiária, imagina isso, né, lá atrás. E a gente tem que estudar, tem que sentar e estudar muito, né, fazer especialização, e agora tem vários cursos de especialização, né, os escritórios grandes incentivam
a ida ao exterior, né? Então, por isso, Silvana, também, eu amo Londres mais do que qualquer outra cidade fora de São Paulo, né? Fiz meu LLM lá, trabalhei depois numa ONG, até indicada pelo ministro Herman Benjamin, imagina, lá atrás ele me deu uma dica, eu fui atrás e deu tudo certo, né? Então, assim, a gente tem que... tem realmente que estudar bastante e voltar aos bancos escolares, né? Agora, talvez virtualmente, que nem o Fabrício falou, mas a gente trabalha com crise. Eu realmente fui fazer o curso especialista nisso. Por quê? Porque a gente sempre tem mais alguma coisa a aprender, né? Não dá para falar que em direito ambiental, por tudo que o Fabrício falou que a gente faz no direito ambiental, né? Essa ampla gama de assuntos que a gente tem que lidar, não dá para falar que sabe tudo. Né? Eu até duvido que o Dr. Eds saiba tudo. Sempre vai ter alguma coisa que alguém pode aprender, não é? A gente sempre para a pessoa que quer entrar, realmente tem espaço. Eu adoro a área ambiental, né? Vocês veem assim na minha fala, falo com prazer do assunto. Acho que quem quiser se unir, ser colega também, vai ter muito sucesso e ser muito feliz na carreira. Sou uma entusiasta. Legal. Olha, eu não sei se o doutor Ed sabe do assunto, mas eu que nasci e já vi o Itamar presidente, acho que desde que eu me entendo por jornalista, eu lembro que o doutor Ed é referência nessa área. Então, se não sabe tudo, deve saber quase, viu? Não. Antes de passar para a Sil, eu quero agradecer ao Fabrício, ao doutor Ed, a Roberto. Olha, muito obrigado. Acho que foi mais uma super conversa, super bacana. Muito obrigado a vocês. Enfim, vou me despedindo e agradecendo as pessoas que ficaram com a gente nesse papo. Sil. Eu vou ter o privilégio de fechar uma conversa que eu não vi passar, gente. Realmente é um tema apaixonante. Eu também adoro. Se eu tivesse feito direito, se eu tivesse estudado na vida, né? Eu acho que eu militaria nessa área aí junto, né? Com vocês. Mas assim, eu depreendo um cenário positivo. Eu acho que a gente saiu daqui de uma conversa que poderia ter sido muito mais profunda, mais detalhada, mais tudo, mas acho que a gente ia levar alguns dias, né, professor? Professores, porque a gente ia precisar de muito tempo para olhar todos os aspectos de uma coisa que está na vida da gente, né, do cidadão, das empresas, de todos os setores da economia, como a Roberta lembrou. É incrível como, de fato, o direito ambiental e todas as suas vertentes passam por tudo, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente, por trazerem essa visão. A lei tem falha, a lei tem problema, poderia ter sido melhor? Quantas não poderiam, né, gente? A gente tem que testá-la, não é isso? E o primeiro teste, pelo menos, como vocês lembraram, foi positivo e aprovado, que é o de Alagoas. Então, vamos em frente. Vários outros colegas de vocês poderiam ter estado aqui, a gente sabe, né? Tem muita gente boa nessa área. Eu acho que o Brasil, com a sua legislação do jeito que meio costurada, meio remendada, a gente já deu muito exemplo por aí, né, gente? A própria lei ambiental que a Roberta citou lá, pré-constituição, é tida como uma das melhores que existem, né? Então, acho que a gente precisa aplicar. Tomara que a ANA nos ajude, né, a Agência Nacional de Águas, e que também o judiciário faça aquilo que ele precisa fazer, né? Não precisa fazer ativismo judiciário, mas faça o que tem que fazer e acho que a gente vai em frente. Né? Era isso que eu queria dizer, humilde. Maravilha. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado realmente a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Opa, para todos. Saúde, pessoal, que a gente ainda está com esse vírus por aí. E feliz dia do professor, né? É verdade! Parabéns. É isso aí, professor Edson. Parabéns. É verdade. Parabéns a todos que nos acompanham. Abraço. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigado.